Meu nome é Joana, tenho 68 anos. E o dia mais duro da minha vida não foi quando perdi um marido, nem quando recebi um diagnóstico. Foi quando minha filha colocou o próprio filho nos meus braços e virou as costas sem olhar para trás. Era uma quarta-feira à tarde. O céu estava nublado, abafado. Aquele tipo de dia em que a gente sente que algo está por vir, mas não sabe o quê. Estava na cozinha preparando café quando ouvi a campainha. Abri a porta. Era minha filha, Marina. Carregava uma mochila infantil e o pequeno Lucas no colo. 2 anos recém-completados, bochechas rosadas, olhar distante. Ela não me abraçou, não perguntou se eu tinha tempo. Apenas entrou. O marido dela, Carlos, ficou do lado de fora, como quem espera terminar uma entrega. Mãe, Ela começou, olhando para o chão. A gente não consegue mais. O quê? Cuidar dele. A médica confirmou hoje. Ele vai precisar de tratamento, de apoio, de tudo o que a gente não pode dar. Eu congelei. Como assim? Não podem. A gente não tem estrutura. Ele precisa de alguém que consiga lidar com isso. Eu não tô pronta. E foi aí que percebi. Ela não veio pedir ajuda. Ela veio me entregar o filho. Lucas não entendia o que estava acontecendo. Segurava um brinquedo nas mãos, roía a pontinha da blusa. Quando Marina o colocou no chão, ele se apoiou nos próprios pés com dificuldade. Cambaleou. Me olhou como se eu fosse uma estranha. Ele ainda não fala, ela disse. Tem atraso motor, sensorial. A médica falou em paralisia leve. Talvez algo no espectro. A gente não sabe direito ainda. Mas é sério, mãe. Ela abriu a mochila, tirou um envelope. Aqui está a documentação. Transferência de guarda. Já tá tudo assinado. Só precisa da sua assinatura no cartório. Você está me pedindo para criar o seu filho? Ela respirou fundo. Tô te pedindo para salvar ele. Porque se ficar comigo, ele não vai ter nada. Carlos entrou e colocou o carrinho no canto da sala. Não disse uma palavra, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Eu olhei para Lucas. Ele estava parado, mexendo no zíper da mochila, alheio a tudo. Respirei. Lá dentro, uma parte de mim gritou. Outra parte? Apenas abri os braços. Deixa comigo. Marina apenas assentiu. Não chorou. Não abraçou o filho. Não beijou a testa dele. Saiu pela porta como quem esqueceu a bolsa no carro. E então, o silêncio. Fechei a porta. O clique da tranca foi mais alto do que parecia. Lucas continuava ali, no meio da sala. Pequeno, quieto, meu. Naquela noite, ele não dormiu. Chorava baixinho, como se não quisesse incomodar. Eu sentei ao lado da cama com uma lanterna acesa. Cantei a única canção de ninar que lembrava. Não adiantou muito, mas pelo menos ele parou de chorar. Às 3 da manhã peguei um caderno velho e escrevi. Hoje recomecei. Não por escolha, mas por amor. E é nesse amor que vou me firmar. Nos dias seguintes comecei a aprender tudo de novo. Como lidar com uma criança com atrasos, como marcar consultas, como segurar a colher do jeito certo, como ensinar palavras para alguém que mal me olhava. Ele tinha medo de sons altos, chorava com luzes fortes e só aceitava dormir se estivesse segurando um pano azul com cheiro de roupa guardada. Mas com o tempo, veio um sorriso. Veio o primeiro vó, saído torto, tímido, mas tão poderoso que eu desabei no chão da cozinha, ajoelhada, chorando com as mãos no rosto. Foi ali que eu soube. Ele não era um fardo. Ele era um milagre disfarçado de desafio. O tempo, dizem, é o melhor dos mestres. Mas ninguém fala que ele também é o mais exigente. Criar o Lucas foi como aprender a bordar com linha invisível. Cada ponto, cada avanço, era pequeno demais para os outros verem, mas imenso para mim. Aos 3 anos ele ainda não formava frases. Usava poucas palavras, sempre repetidas, mas me olhava com profundidade. Um olhar que dizia tudo que a boca ainda não conseguia. Com o tempo, aprendi a ouvir com os olhos, a responder com a presença, a traduzir o silêncio. Eu vendia bolos por encomenda para pagar as sessões de fonoaudióloga. Lavava roupas para fora quando o dinheiro apertava. E apertava muito.
A prefeitura oferecia atendimento gratuito, mas a fila era longa e o atendimento superficial. Então eu fazia o que dava. Tinha noites em que ele acordava assustado, tremendo. Eu sentava na beira da cama e contava estrelas imaginárias no teto. 1, 2, 3, até ele se acalmar. Com 5 anos, Lucas deu os primeiros passos firmes, sem apoio. O médico disse que talvez ele nunca conseguisse, mas ele conseguiu. No dia, eu filmei com meu celular antigo e chorei como se estivesse vendo um filho cruzar a linha de chegada de uma maratona. Porque, de certo modo, era isso mesmo. Na escola, enfrentamos olhares. Professores despreparados. Outros pais com preconceito envernizado de preocupação. Uma vez, uma mãe me chamou num canto e disse: "Talvez ele fosse mais feliz em uma escola especial, né?" Respondi com firmeza: "Talvez ele só precise de um ambiente com menos julgamento e mais inclusão. Como todo mundo. A escola não queria adaptar os materiais. Lucas não conseguia segurar lápis por muito tempo. Então, eu mesma desenhei cartões com palavras, letras, figuras. Criei um sistema só nosso. A professora relutou, mas acabou aceitando. Comecei a preencher um caderno. Chamava de Arquivo da Vida de Lucas. Anotava cada nova palavra, cada gesto, cada dente que caía, cada pergunta que ele me fazia. Porque sim, ele começou a perguntar. E eram perguntas profundas. "Vó, por que algumas pessoas falam mais rápido que eu? Vó, você acha que um dia eu vou conseguir correr?" Respondi sempre com verdade, mas com esperança. "O seu tempo é bonito. E tudo que é bonito leva tempo mesmo." Aos 8 anos, ele descobriu os números. E foi ali que eu vi algo diferente. Enquanto outras crianças aprendiam a somar, Lucas organizava peças de montar em ordem de cores e quantidades. Montava padrões. Criava jogos de lógica. Fazia perguntas sobre medidas, pesos, distâncias. Comprei uma calculadora simples no brechó. No mesmo dia, ele aprendeu a usar todas as funções. No fim de semana, criou um jogo de cartas com operações matemáticas, que ele mesmo inventou. A professora ligou. "Dona Joana, o Lucas tem algo especial. Não sei explicar. Ele vê lógica onde ninguém vê." Comecei a juntar dinheiro para comprar um computador usado. Vendi minha máquina de costura. Levei 3 meses, mas consegui. Quando entreguei a caixa, ele ficou em silêncio. Passou a mão na tampa, como se tivesse medo de abrir. "Isso é pra mim?" "É. Mesmo? Mesmo. Porque eu acredito em você." Naquela noite, ele ficou horas mexendo nos programas, lendo tutoriais, tentando entender como funcionava cada parte. Aos 11 anos, já estava programando sozinho. Nunca mais pediu brinquedos. Só livros, peças, papel, conexões. E eu dava. Às vezes com dinheiro, outras com jeitinho. Nunca recebi uma ligação da minha filha. Nenhum Feliz Natal. Nenhuma pergunta sobre o Lucas. Mas ele florescia. E todo dia, quando eu apagava a luz do quarto, ouvia a voz dele dizendo: "Boa noite, vó. Obrigado por não ter me deixado." E eu respondia: "Obrigado por ter ficado." Lucas tinha 15 anos quando o diretor da escola me chamou para conversar. Fui achando que era mais uma reunião de rotina. Cheguei de roupa simples, cabelo preso, com a pasta onde guardava os relatórios médicos e as anotações do Arquivo da Vida debaixo do braço. Mas dessa vez, o tom era diferente. "Dona Joana, o Lucas desenvolveu um projeto que deixou a equipe inteira impressionada." "Projeto?" "Um sistema de leitura adaptada para alunos com deficiência visual. Ele criou sozinho durante os intervalos. Usou programação, lógica, até princípios de acessibilidade. A gente vai inscrevê-lo numa feira estadual de inovação." Fiquei muda por alguns segundos. "Ele não me contou nada. Disse que queria te mostrar quando ficasse pronto. Para ver o sorriso da avó." Sorri ali mesmo. Mas o sorriso veio junto com um nó na garganta. No mês seguinte, ele apresentou o sistema em uma escola técnica da capital. Montou o próprio estande. Explicou os algoritmos com calma e respondeu perguntas como um adulto. Eu fiquei num cantinho,
ao lado de outras mães. Algumas me olhavam com surpresa. Outras perguntavam: "Esse é o seu neto?" Sim. Nossa, que inteligência, que educação. E eu só dizia: ele é tudo o que eu pedi a Deus e mais um pouco. Lucas ganhou o primeiro lugar. Na volta para casa, no ônibus, ele encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Vó, acho que agora as pessoas vão me ver." Respondi: "Para mim, você sempre foi impossível de não ver. É que o mundo tem a vista fraca, mas está aprendendo a enxergar." Com 17 anos, ele lançou um aplicativo que permitia deficientes auditivos se comunicarem com mais agilidade via inteligência artificial. Tudo gratuito. O projeto viralizou. Saiu na internet, saiu no jornal local, depois numa revista de tecnologia. O título era "O Gênio que foi criado pela avó." Quando vi aquela frase, parei. Passei a mão sobre a foto dele sorrindo, de camisa azul clara, com os olhos brilhando. Lembrei do bebê que mal conseguia sustentar o pescoço, do menino que chorava com medo do escuro e do jovem que agora era chamado de gênio. Lucas foi convidado para palestrar em eventos, participar de seminários, até visitar universidades fora do país. Mas nunca mudou comigo. Toda vez que voltava de viagem, trazia um chá novo, um doce típico, um abraço apertado e sempre dizia: "Isso é para a senhora, porque tudo que sou veio da sua fé." Quando completou 20 anos, fundou sua própria sorte empresa. Começou pequena. 3 sócios, uma sala alugada e uma ideia clara: criar tecnologia acessível, barata, eficiente, feita por quem viveu na pele a necessidade. Em 1 ano, fechou contrato com escolas públicas. Em 2, com prefeituras. Em 3, com o governo federal. Aos 23, Lucas foi eleito pela Forbes como um dos 10 jovens mais promissores do país. Me convidou para a cerimônia. Eu fui. De vestido novo comprado por ele. E sapatos que machucavam, mas que eu usava com alegria. Sentei na primeira fila. Vi ele subir ao palco com um microfone na mão e a voz firme e dizer: "Eu sou o que sou porque alguém acreditou quando ninguém mais quis ficar. Essa pessoa tá aqui, de pé, no meio de vocês. E eu peço que ela fique de pé de novo. Minha avó, Joana." Aplausos. Muitos. Fiquei de pé com as pernas tremendo, mas com o peito firme. Ele tinha sido abandonado por quem o colocou no mundo. E agora era celebrado por todos que habitavam nele. E eu não era mãe naquele momento. Eu era história. Eu era raiz. Era uma noite de setembro quando Lucas me ligou com a voz animada: "Vó, recebi o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Jovem. A cerimônia vai ser em Brasília. Quero que venha comigo." "Mas meu filho, precisa?" "Precisa. Eu não vou sem você." Dias depois, lá estávamos nós. Ele de terno escuro, eu com um vestido azul que ele mesmo escolheu e mandou fazer. Entramos no auditório como 2. Mas ele fazia questão de dizer que éramos um só. A premiação era grandiosa. Jornalistas, empresários, políticos. Um salão iluminado, arranjos de flores altos demais e garçons que falavam baixo. Me senti um pouco deslocada, até olhar para o lado e ver o sorriso do Lucas. Foi ali, enquanto nos encaminhavam para a mesa reservada na frente do palco, que eu a vi. Marina, minha filha. 20 anos se passaram, e ainda assim, eu a reconheci de imediato. Cabelo mais claro, roupas caras, sentada ao lado do ex-marido. Riam de algo que alguém dizia. Ela segurava uma taça de champanhe com elegância forçada. Por um instante, meu corpo paralisou. Minhas mãos suaram. Meu coração acelerou. Mas não havia dor. Havia algo mais profundo. Distância. Ela também me viu. Congelou. Depois fingiu não ver. Depois lançou um sorriso tímido. Um daqueles que não alcançam os olhos. Lucas não disse nada, mas sabia. Na hora da entrega do prêmio, ele subiu ao palco. O apresentador fez um breve discurso sobre inovação, superação e impacto social. Entregou a placa de cristal. Lucas segurou o microfone e disse: "Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a única pessoa que nunca me abandonou,
que esteve comigo quando eu nem sabia quem eu era, que me deu amor quando o mundo me deu silêncio. Essa pessoa não está num retrato na parede. Ela está aqui e se chama Joana, minha avó, meu lar. As palmas vieram devagar, depois cresceram. Fiquei de pé, emocionada, com os olhos marejados, mas firme. Depois da cerimônia, enquanto cumprimentavam Lucas, Marina se aproximou de mim, tímida, encolhida, frágil. Mãe! A voz era a mesma, mas agora parecia menor. Eu vi tudo isso e... engoliu seco. Eu errei. Muito. Eu sei. Fiquei em silêncio. Ela deu um passo à frente. Eu não sabia lidar. Eu era nova, fraca. Eu não consigo nem olhar para ele sem me envergonhar. Respirei fundo. Marina. Foi só o que consegui dizer. Ela esperou. Queria mais. Uma chance. Um abraço. Um começo. Mas eu não dei. Porque às vezes, o silêncio é tudo o que resta entre duas pessoas que não souberam ficar. Vi Lucas se aproximando. Ele me deu o braço. Eu me despedi com um aceno leve. E fomos embora. No carro, ele perguntou: "A senhora quer falar sobre isso?" "Não. Tudo bem." Olhei pela janela. As luzes da cidade passavam rápido. E, mesmo assim, tudo em mim estava calmo. Sabe, Lucas, às vezes a maior força é não abrir a porta que nos magoou e seguir adiante como se nunca tivesse parado ali. Ele sorriu, apertou minha mão e seguimos. Hoje a casa onde moro é tranquila. Tem jardim na frente, 2 quartos e uma varanda com rede. Foi o Lucas quem comprou. Disse que queria me dar um lugar com cheiro de merecimento. Eu brinquei que ele exagerava, mas por dentro me derreti. Acordo cedo. Tomo café em silêncio. Às vezes leio jornal, outras vezes escrevo no caderno que me acompanha desde que Lucas chegou. Nele ainda registro coisas, agora mais simples. Hoje ele me ligou só para contar que aprendeu a fazer arroz. Me mandou uma foto sorrindo com o cachorro. Disse: "Te amo, vó." Sem vírgula, sem pausa, sem ponto final. Lucas hoje é considerado um dos homens mais influentes da cidade. Tem empresas, prêmios, funcionários, viagens, mas nunca deixou de ser aquele menino que encostava a cabeça no meu ombro e perguntava se eu acreditava nele. Ele me chama de minha primeira casa. Às vezes, quando alguém vem me entrevistar, já vieram jornalistas, documentaristas, autores, me perguntam se eu me arrependo de ter assumido a criação dele sozinha. Eu sempre respondo com a mesma frase: eu não criei um neto. Eu ajudei o mundo a conhecer um homem que não desistiu. E isso é a maior herança que alguém pode deixar. Hoje participo de um projeto com outras avós que cuidam de netos abandonados. A gente se reúne, toma café, compartilha histórias, ri e chora. Numa dessas reuniões, uma senhora me disse: "Dona Joana, sua história me deu força para não desistir do meu menino." E naquele dia entendi que a vida não acaba nos laços de sangue. Ela recomeça nos laços de afeto. Lucas, agora com 28 anos, vem me visitar toda semana. Traz flores. Me ajuda com as contas, mas nunca como obrigação. Ele diz que cuidar de quem cuidou é privilégio. Outro dia me trouxe uma cópia encadernada do livro, que mandou imprimir com todos os textos do nosso caderno antigo. O título? Crescer sem pedir licença, por Lucas e Joana. Ele colocou a dedicatória mais bonita que já li. Para a mulher que me viu antes que eu existisse, que me escutou antes que eu falasse, que me segurou quando o mundo me largou. Nada do que eu sou seria possível sem o que ela foi. Fechei o livro devagar, com os olhos cheios d'água. E naquela noite, escrevi em meu caderno de capa vermelha: quando minha filha me entregou um fardo, eu recebi um milagre. E esse milagre me ensinou que amor não depende de quem te gerou, mas de quem te escolhe. Todos os dias, eu escolhi. E fui escolhida. E é isso que me faz inteira.